Olá, o ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstrou mais uma vez o seu ódio de classe e preconceito. Ele criticou o FIES, política de financiamento estudantil, que ajuda a democratizar o acesso ao ensino superior. Isso revela a visão que este governo tem da classe trabalhadora. Nesta edição, você vai ver a programação do ato online unificado do 1º de maio, marcado pela defesa da vida e dos empregos. Na entrevista central, o assessor de entidades sindicais, João Guilherme Vargas, nos conta a história e o significado desta data para a classe trabalhadora. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. E o modelo econômico defendido por Guedes e Bolsonaro tem prejudicado cada vez mais a população. Um exemplo é a política de preços adotada na Petrobras. Ela é uma das responsáveis pelos constantes reajustes no valor do combustível e do gás de cozinha, que atinge diretamente o preço dos alimentos. Nayá Tawani nos leva pelos trilhos do Brasil para conhecer iniciativas solidárias dos movimentos populares, que têm feito doações de alimentos e oferecido botijão de gás a preço justo. Vamos conferir? Trilhos do Brasil. Mas é um ato para denunciar o descaso do governo federal para com os mais pobres, para com a população. A Central dos Movimentos Populares e a Federação Única dos Petroleiros promoveram na última quinta-feira, dia 29, uma ação em 11 cidades brasileiras de venda de botijão de gás de cozinha a preço justo, além de distribuição de alimentos. A iniciativa tem feito frente aos ataques do governo de Bolsonaro, como explica Rogério Almeida, do Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco. Nós estamos mostrando para a sociedade que o gás de cozinha, assim como a gasolina e o diesel, pode sim ter um preço justo. Basta o governo federal deixar de seguir o mercado internacional e dolarizar o preço desses combustíveis. As ações que beneficiaram cerca de 1.000 famílias seguem nesta sexta-feira, dia 30, em mais estados. E também no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador. O objetivo é denunciar a privatização da Petrobras e fortalecer a luta pelo auxílio emergencial, como expõe Luciano Santos, da Federação Única dos Petroleiros de Caxias, no Rio de Janeiro. Os petroleiros estarão sempre do lado dos desfavorecidos e continuaremos ajudando a população carente na mudança de um país melhor, justo e digno para todos, com as empresas públicas e estatais atendendo o povo brasileiro. Em meio ao descaso do governo, são as centrais sindicais e movimentos populares de todo o país que estão atuando além da luta, também na solidariedade. Almeida finaliza fazendo um convite para toda a população. Então, contamos com toda a população nessa ação social de todo o Brasil, porque juntos somos muito mais fortes. O boletim especial do 1º de maio do DIEESE aponta que a precarização do trabalho e o aumento no preço dos alimentos não são só por causa da pandemia. Esta situação já vem se consolidando desde os anos anteriores. E é diante deste cenário que as centrais sindicais se reúnem neste sábado, 1º de maio, em um ato unificado online para defender os empregos, a vida e a vacina. Luísa Sansão nos traz outros detalhes. Nacional. Data de importância histórica para a classe trabalhadora, o 1º de maio, celebrado neste sábado, remonta a 1886, quando trabalhadores americanos tomaram as ruas em luta pela redução da jornada de trabalho. O movimento se internacionalizou e fortaleceu, as pautas cresceram e grandes conquistas aconteceram ao longo dos séculos XIX e XX, graças à luta dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo, segundo a economista Olívia Carolino, do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social.
Essa data nos remete à história de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras por direito. Nos leva ao chão de fábrica há uns 200 anos atrás, quando os trabalhadores não dispunham de nenhum direito, nenhuma forma de regulamentação do contrato de trabalho e eram submetidos a jornadas muito extensas de trabalho, de 12, 16, 18 horas. É a organização e a luta de trabalhadores e trabalhadoras que levam a classe trabalhadora a arrancar direitos do Estado, ou seja, os direitos são conquistados. Na impossibilidade de tomar as ruas devido à pandemia e em meio à profunda crise política, social, econômica e sanitária que o Brasil atravessa, centrais sindicais e movimentos populares realizarão carreatas solidárias, coletando doações para famílias em situação de vulnerabilidade, além de um ato virtual unificado com o tema Vida, Democracia, Emprego e Vacina para Todos, às 14 horas deste sábado, como conta a diretora da UNE, Júlia Aguiar. Esse dia está sendo construído pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais, que já construíram uma jornada em torno da solidariedade para esse momento difícil que a gente está passando no Brasil. E no dia 1º vai acontecer um ato unificado que pede pela vida, por democracia, por emprego, por vacina para todos e pelo auxílio emergencial de R$600 até o final da pandemia. O ato, que será transmitido pelas redes sociais das centrais sindicais, contará não apenas com a participação de políticos e militantes, como de diversos artistas, entre os quais Elza Soares, Chico César, Tereza Cristina, De La Cruz, Johnny Hooker, Marcelo Genesi, Odair José, Aila, Bia Ferreira e Doralice, Fábio Assunção e Osmar Prado. Os direitos trabalhistas têm sido alvo de sucessivos ataques dos governos Temer e Bolsonaro. Você recorda, neste período passamos pela reforma trabalhista e da Previdência, por exemplo. Para fazer frente a estas iniciativas, é preciso unidade e consciência histórica sobre o papel dos trabalhadores na sociedade. Na entrevista central de hoje, recebemos o assessor de entidades sindicais, João Guilherme Vargas. Ele nos explica a origem e o significado do 1º de maio. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje estamos com João Guilherme Vargas. Ele é consultor sindical de diversas entidades de trabalhadores, tem larga experiência no tema e vai falar conosco sobre o 1º de maio, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. João, muito obrigado por estar conosco nessa entrevista central. Eu é que fico satisfeito de contribuir com a minha participação e as discussões desse tema importante para a vida dos trabalhadores. Qual a importância de celebrar essa data tão simbólica? Eu queria saber também de você por que o 1º de maio é mais do que um feriado. A luta dos trabalhadores, a luta sindical dos trabalhadores tem uns 200 anos. E nesses 200 anos, a maior parte é marcada pela luta para comemorar o 1º de maio como Dia do Trabalhador. Nós estamos fazendo hoje, pela cronologia reconhecida, 135 anos das comemorações do 1º de maio. Nos primeiros anos, a luta para comemorar o 1º de maio era a luta para garantir jornada de 8 horas. Ao longo dos anos, garantido em vários países, em várias situações, essa reivindicação sobre a jornada do trabalho, o 1º de maio virou a data, o Dia do Trabalhador. Alguns governos até instauraram essa data como data oficial, como é o caso do Brasil, onde se diz Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. Um país que não comemora o 1º de maio, em que os trabalhadores não comemoram o 1º de maio, é os Estados Unidos, que tem uma outra data, porque por discussões reacionárias lá, eles evitaram essa comemoração. Mas o 1º de maio é o Dia Mundial do Trabalhador e da Trabalhadora, evidente. João, você falou uma coisa interessante quando você falou sobre o Dia do Trabalho. Isso é uma forma de diminuir a data, falar que é o Dia do Trabalho e não o Dia da pessoa, do trabalhador e da trabalhadora?
Talvez tenha acontecido essa mistura, essa confusão, porém, na verdade, o trabalhador exerce o trabalho. Então, o Dia do Trabalho é o Dia do Trabalhador e é comemorado mundialmente. Em praticamente todos os países é feriado nacional. Há comemorações em alguns países até oficiais, em outros ainda é um dia de luta pelas condições em que os trabalhadores e os países vivem. Vamos falar da sua experiência enquanto assessor de sindicatos. João, a pandemia deixou claro que sem os trabalhadores não há produção e não há circulação do capital. Como é que os sindicatos podem esclarecer isso para a classe trabalhadora e mostrar que ela é tão importante que deve se mobilizar, deve se organizar em suas entidades representativas? A relevância do movimento sindical brasileiro, cujo governo Temer tentou destroçar com a reforma trabalhista, ela se revelou eficaz durante a pandemia. Se nós observarmos, a grande instituição nacional que tem sido coerente na luta do lado do povo contra a doença é o movimento sindical, as direções sindicais unidas. Ano passado, o movimento sindical brasileiro unido realizou o grande 1º de maio virtual, que foi um exemplo para o mundo inteiro. E amanhã, as Centrais Unidas também realizarão, durante o dia, a jornada da comemoração do 1º de maio virtual. O eixo é a luta pelos R$600 de auxílio emergencial para todos que necessitam até o fim da pandemia. O movimento, ele comemora o 1º de maio, mas dá à sociedade brasileira, principalmente aos trabalhadores e às trabalhadoras, um grande exemplo de unidade, de participação efetiva e de solidariedade social, porque em várias cidades, junto com a jornada virtual, o movimento está realizando amplas campanhas de solidariedade social, de doação de alimentos, e várias iniciativas que aqui e vindas de fora são ajuda material ao povo sofredor. Para concluir, João, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre essas novas formas de trabalho, trabalhadores sem carteira assinada, o trabalho informal, o trabalho terceirizado, como os sindicatos podem chegar nesses trabalhadores e fazer uma conexão com eles para organizá-los. Essa desorganização das relações do trabalho, ela é um objetivo do neoliberalismo, para simplificar as coisas, para ficar resumido. E elas são muito anteriores à pandemia, ou seja, os elementos de desorganização do trabalho, a uberização, a pejotização, etc. É claro que isso é uma agressão à força dos trabalhadores, evidente. Eles reagem e a grande novidade é que fica cada vez mais claro na luta que é preciso organizar esses trabalhadores desorganizados pelas iniciativas antitrabalhistas e antissindicais. É muito importante o apoio que o próprio movimento sindical, que sobrevive e que continua relevante, dê a eles. É o exemplo do que tem acontecido nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e aqui também no Brasil. O movimento sindical existente, realmente existente, ele é o grande apoio, a grande contribuição para organizar esses trabalhadores que essas iniciativas antitrabalhistas e antissindicais procuram desorganizar. Prepara a pipoca porque esse festival está imperdível. O Central do Brasil fica por aqui. E não custa lembrar, a pandemia ainda não acabou. Continue usando máscaras, álcool em gel e mantendo o distanciamento. Se puder, fique em casa. Um bom final de semana.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.